Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp. Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Gol! Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas, mas com muitos golos. Boas, bem-vindos ao Bola ao Meio. O tema desta semana vai ser a Premier League. Iremos abordar um pouco aquilo que tem sido o início da Premier League e sem mais demoras passo a apresentar o convidado desta semana, João Castelo Branco, correspondente em Inglaterra da ESPN Brasil. João, bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Opa, muito obrigado, grande prazer falar com vocês, parabéns pelo trabalho aí. Vamos nessa que a Premier League tá meio maluca nessa temporada, né? Então vai ser legal ter essa conversa com vocês. Como é habitual, conto também com a presença do Francisco Gomes da Silva, diretor da ProScout. Francisco, bem-vindo. Obrigado, André, e mais uma vez agradecer a presença aqui do nosso convidado, do ilustre João Castelo Branco. É um gosto enorme estar a partilhar aqui o palco com ele e vamos a isso falar da Premier League, que, como ele disse bem, este ano está imprevisível e imperdível também. O João tem muita experiência aos microfones. Dar referência que faz parte também da página Correspondentes Premier, onde tem um podcast interessantíssimo, portanto, deixar também aqui a deixa para acompanharem o podcast do João. Vamos então arrancar e começamos, obviamente, pelo topo da tabela. Leicester. João, continua a surpreender a equipa de Brendan Rodgers esta temporada. Será que vamos ter um Leicester campeão novamente? Olha, bom, como vocês já disseram, né, tá muito imprevisível essa temporada. Eu acho que é difícil a gente agora falar quem pode ser campeão, na verdade. Mas o Leicester está muito bem, muito bem. E tem chance porque a gente vê que é uma temporada que os grandes times vão perder, né? Já estão perdendo muitos jogos. E alguns times importantes estão lá na parte de baixo da tabela, como é o caso do Manchester City, o Liverpool, que teve a chance ontem de ir ao topo da tabela, empatou com o City, mas tem contusões como o Van Dijk, que são jogadores fundamentais. Então, abre um espaço aí, sem dúvida, para times como o Leicester, como agora o Tottenham está em segundo, né? Mas o Wolverhampton também, do Nuno Espírito Santo, vem muito bem. Mas eu acho que o Leicester talvez não seja tanta surpresa quanto outros que estão indo bem nessa temporada, por exemplo, sei lá, o Aston Villa, né, que tá muito bem. O Leicester vem fazendo um trabalho muito bom com o Brendan Rodgers, que é o técnico, né? Na temporada passada teve um momento já que o Leicester estava brigando lá na parte de cima, por muito pouco não conseguiu a classificação para a Champions League, vinha fazendo um trabalho legal, tem um elenco muito bom, e então para mim não é uma surpresa total, assim. Eu acho o Brendan Rodgers um técnico que vem mostrando que é muito capaz, e tem um elenco bom o Leicester, né? Porque a gente vê o Leicester ganhando vários jogos seguidos agora, 6, se eu não me engano, seguidos, num momento que tem muitas contusões. Tem até o português, Ricardo Pereira, o lateral, que foi um dos principais jogadores do Leicester na temporada passada, não tem jogado. Tem o Ndidi no meio campo, que está também fora. Estava sem o Maddison, que é um jogador importante. Enfim, está conseguindo mostrar que tem um elenco para poder brigar, né, por algum título, porque eu acho que isso vai ser muito importante nessa temporada. Times que não têm essa capacidade, como por exemplo o Everton, que começou muito bem, aí perdeu o Richarlison, o James Rodrigues se machucou e já começou a cair bastante, né? Mas o Leicester eu acho que está melhor posicionado do que outros para tentar competir. Sim, Francisco, agora eu passo a bola para ti, até porque fiz a análise desta equipa do Leicester na antevisão ao jogo com o Braga para a Liga Europa, em que o Leicester cilindrou o Braga, se é que se pode dizer, venceu por 4-0 e deu uma amostra de que, mesmo rodando a equipa, e relembro que o Vardy não jogou, a equipa consegue manter as mesmas dinâmicas e a mesma capacidade, e esta questão das lesões é também importante. Neste momento, Brendan Rodgers não pode contar com 6 jogadores
e eu diria, à partida, 5 deles seriam titulares nesta equipa. Portanto, é também interessante perceber que o Leicester está a imprimir boas dinâmicas no seu jogo e na sua temporada. Sim, sem dúvida, e foi como o João referiu, e bem, acaba por não ser surpresa dentro daquilo que Brendan Rodgers tem feito no Leicester nos últimos tempos. O ano passado, inclusive, chegou-se a falar da possibilidade de lutarem pelo título quando estavam ali na briga com o Liverpool e com o City não conseguiu acompanhar, e este ano tem dado continuidade a esse bom trabalho. E depois há de realçar que este trabalho é feito em cima de muitas lesões, como também o João já referiu, o Ricardo Pereira, o Ndidi, o Castagno, o próprio central turco, o Soyuncu, ou seja, são muitas baixas para uma equipa que não tem as armas e as soluções como as outras equipas, como é o caso do Liverpool e do Manchester City. E isso faz com que seja de valorizar este excelente início de temporada. Claro que é uma época imprevisível por todos os motivos que estamos a assistir, esta questão da pandemia, os estádios sem público, mas também isso torna que os jogos sejam imprevisíveis, que não se sabe para que lado é que possa dar, e tínhamos assistido a grandes surpresas nos últimos tempos, como é o caso, por exemplo, da derrota que o Liverpool teve com o Aston Villa por 7-2, o Aston Villa também tem estado muito bem. Ou seja, eu perspectivo uma temporada com muitos altos e baixos por parte das equipas de topo. Não acredito que consigam manter a regularidade exibicional como outros anos, até pela questão dos jogos sem público. E isso vai permitir que estas equipas que não eram favoritas à partida a títulos possam nivelar os seus jogos, nomeadamente contra estas equipas grandes, e ter bons resultados. Não digo para conquistar títulos, mas para complicar aqui as contas do campeonato. Ou seja, não me acredito que vai ser um passeio para o Liverpool, como foi o ano passado. Acho que esta temporada vamos assistir a uma Premier League mais equilibrada, com várias equipas aqui na luta e intrometerem-se aqui na luta dos grandes. O segundo classificado é o Tottenham de José Mourinho. E verdade seja dita, tem também feito ele um bom arranque de temporada, conseguiu reunir as tropas e neste momento a equipa de José Mourinho mostra-se capaz de vencer os seus jogos, mas de forma mais matura. E José Mourinho tem, no pós-jogo deste fim de semana, frente ao West Bromwich, uma tirada interessante. Ele diz que esta equipa poderia ser campeã em muitos países, mas a Premier League é mais difícil para ser campeã. Francisco, começa por ti. Achas que esta equipa e José Mourinho conseguirá reunir as tropas e conseguirá moldar este grupo, também um pouco aquilo que vimos através do documentário interessante sobre a equipa do Tottenham? Achas que conseguirá criar um grupo capaz de lutar pelo título de campeão na Premier League? Eu acredito que sim, e até pelo próprio elenco, pelo plantel que constituiu esta temporada, eu acredito que o Tottenham possa estar na luta pelos títulos. A verdade é que houve aqui um abanão, digamos assim, daquilo que era a estrutura, ou seja, no momento em que Pochettino sai e entra José Mourinho, alguns jogadores, digamos que eram escolhas preferenciais por Pochettino, nomeadamente no eixo da defesa e na linha mais recuada. Mourinho trouxe novas ideias, novos jogadores, não teve, digamos, um arranque muito fácil face àquilo que eram as expectativas, mas se olharmos no geral, vemos que o Mourinho, quando pegou na equipa, temos que ver a posição em que a equipa estava naquela altura e a posição em que ele colocou a equipa no final da temporada. E pelo meio houve a questão também da pandemia. E ainda assim acho que o balanço foi positivo. Acaba-se por não se valorizar muito o Mourinho, porque digamos, não é o Mourinho de antigamente que lutava pelos títulos, que era favorito em tudo o que entrava. É um Mourinho diferente, mas não nos podemos esquecer que mesmo no Manchester United ele conquistou títulos, como o caso da Liga Europa, e acredito que agora no Tottenham que o possa fazer novamente. Como eu referi, alterou a equipa. A equipa estava, apesar de alguns resultados inconstantes, mesmo assim o balanço da temporada passada é muito positivo. Se contabilizarmos só os pontos, eu não tenho a certeza em termos estatísticos, mas se contabilizarmos só os pontos
desde que o Mourinho entrou no comando técnico do Tottenham, o Tottenham estaria certamente no top 3 ou top 5 da Premier League, e esta temporada estão em segundo lugar com 17 pontos, e não nos podemos esquecer que tiveram 2 empates já de forma dramática, digamos assim, contra o West Ham 3-3, quando estiveram a ganhar 3-0, contra o Newcastle, que também empata aos 97 minutos, e que seriam mais 4 pontos que poderíamos aqui acrescentar ao Tottenham. Falta esta, uma equipa matura, sem dúvida, mas aqui nos momentos finais dos jogos a tremer um pouco. Agora, se olharmos para o plantel, claro que houve um acréscimo de qualidade brutal. A mesma questão do Bale, acho que demonstra aquilo que são as pretensões do clube, e tendo capacidade para, digamos assim, voltar a vermos o Bale de antigamente no Real Madrid, não das últimas temporadas, mas aquele que criou um impacto muito positivo nas primeiras temporadas em Madrid, ou seja, recuperar esse Gareth Bale, pode ser uma séria candidata ao título, e depois tem jogadores formidáveis, como é o caso do Kane, do Son e por aí fora, que estão a crescer muito, também dando continuidade àquilo que já faziam. E depois a forma como o José Mourinho tem montado o meio campo, acho que finalmente acertou no meio campo da sua equipa, um meio campo mais forte fisicamente, mais robusto, com o Sissoko, com o Osberg, e depois no Dombele, que também está a ser recuperado novamente por Mourinho, que não teve dias fáceis com o Mourinho na temporada passada, mas esta temporada a afirmar-se e a mostrar que é um excelente jogador, e a partir daqui vamos ver até onde é que este Tottenham pode chegar. Sim, tocaste num ponto curioso, que é a imagem que José Mourinho tem em torno de si neste momento. A verdade é que cá em Portugal, aos nossos olhos, e aquilo que temos assistido também através das redes sociais e muitas outras conversas que temos com portugueses, é que a imagem de José Mourinho acabou por ser abalada um pouco nos últimos anos, e cá em Portugal perdeu-se quase a mística do Special One que Mourinho tinha. João, eu pergunto se aí em Inglaterra, e porque melhor do que nós sabes, como é que está a imagem de José Mourinho? Continua a ser o Special One admirado quase por todos, ou a sua imagem também sofreu aqui um abanão e já deixou de ser o Special One? A imagem do Mourinho sofreu muito nos últimos anos, né? Mas ele está agora recuperando. Mas pelo histórico dele, eu acho que ele, e o carisma que ele tem também, ele tem a possibilidade de recuperar muito rapidamente a imagem dele. É muito bom ver o Mourinho indo bem de novo, sorrindo, né? Porque ele é um personagem muito interessante, muito carismático, muito divertido quando ele está ganhando e ele está nessa posição. A gente vê ele agora usando o Instagram, está fazendo sucesso aqui na Inglaterra, com um humor, né, muito legal. A gente vê um José Mourinho mais leve, sorrindo, mas esse não é o Mourinho dos últimos anos, né? E eu tinha grandes dúvidas sobre o Mourinho no Tottenham. E eu acho que, no geral, aqui na Inglaterra, existia uma grande dúvida sobre o Mourinho, né? Quando o Tottenham contratou José Mourinho, muita gente questionou se Mourinho ainda é aquele técnico vencedor. Não tinha demonstrado isso, apesar de ter vencido título no Manchester United. Saiu de lá mais uma vez, repetindo um ciclo do Mourinho, né? Que era aquela coisa de ficar de mau humor, brigar com a diretoria, com a imprensa, reclamar, parecia que estava tudo contra ele, criava um ambiente muito pesado, né? E então não saiu de uma boa maneira do Manchester United, não tinha saído do Chelsea de uma boa maneira, não tinha saído do Real Madrid de uma boa maneira, e tinha parado de ser um time tão competitivo, né? Pelo menos nas ligas. Então, eu acho que o Mourinho tinha muita gente perguntando se ele já era um técnico passado, né? Se ele foi vencedor, mas se agora ele já estava sendo superado por uma nova geração de técnicos e tal. E eu tinha muitas dúvidas sobre o Tottenham, e apesar dele ter começado bem, depois começou já a mostrar problemas nessa atitude dele, mas também
o time passou por algumas fases um pouco instáveis, né? Mas realmente ele está surpreendendo. O Tottenham está muito bem, fez, eu acho, ótimas contratações. Como vocês já falaram, o meio-campo está muito sólido, né? Ali com o Højbjerg, foi uma boa contratação do Southampton. O Ndombele começando a mostrar por que o Tottenham investiu nele. E o Mourinho também tentando jogar um futebol mais ofensivo, né? Escalando vários atacantes, trazendo o Carlos Vinícius, o Bale, dando opções para o ataque. Então eu acho que é uma boa situação para o Tottenham. Eu acho que o que eu espero ver agora é como que, quando está ganhando, tá tudo ótimo, né, com o Mourinho, mas quando ele começa a perder, e aquela coisa dele, às vezes, botar culpa nos jogadores, nunca é culpa dele, né? Quando tá ganhando, tá tudo ótimo, mas quando tá perdendo, eu acho que esse é o desafio. E enfim, é uma temporada que não dá pra gente também... Às vezes, no nosso podcast, a gente começa a analisar um time, seja o Tottenham, o Manchester United, e foram só 8 jogos, né? Mas às vezes, depois de 2 derrotas, você fala, nossa, esse time tá horrível, não vai ganhar nada, né? E aí, de repente, começa a ganhar. Ou então, ao contrário, ganha os jogos e você se empolga, né? Você fala, pô, como, sei lá, o Everton, por exemplo, né? Ganhou uns jogos, a gente parecia que o Everton ia brigar pelo título. Aí agora, de repente, não ganha mais, você já começa a reavaliar tudo. Está muito difícil você ser comentarista nessa temporada, porque as coisas mudam da noite para o dia. Mas o Tottenham não me surpreenderia, não, se tivesse brigando lá na parte de cima. Eu não apostaria no Tottenham vencer o título, eu acho que, não sei, eu não vejo, até porque eu também, é difícil eu falar isso, porque eu sou torcedor do Arsenal aqui desde criancinha, acho que é um pouco difícil eu apostar no Tottenham, mas eu acho legal ver ali o Leicester e o Tottenham no topo da tabela, porque é um pouco diferente, né? Apesar de, como a gente já disse quando falou do Leicester, não é um total milagre como aquela vez que o Leicester ganhou a temporada ali. Sim, em 2016, com o Ranieri, ali era completamente inesperado, né? Foi uma coisa chocante, um verdadeiro milagre. Mas agora não, é um trabalho, né, do Leicester que vem sido feito durante um tempo. O Tottenham também vem evoluindo, deu aquele tropeço na época que saiu o Pochettino, ressaca depois de que perdeu a final da Champions League. O time deu uma caída, mas se você olhar nos últimos anos, né, no geral, o Tottenham cresceu muito com o Pochettino, né? Subiu, elevou o nível do time, construiu instalações fantásticas, um novo centro de treinamentos muito moderno, um dos estádios mais legais aqui da Inglaterra. Deu um tropeço, mas já tinha construído uma base de um time competitivo, né? E o Mourinho chegou ali, estava precisando dar uma mudada, e parece que agora está começando a encontrar o seu ritmo, né? Então, tá sendo legal ver essa volta do Mourinho, eu diria, né? O João, já agora só Avançamos. acrescentar aqui, Força. só queria aqui fazer, não é uma provocação, mas é perceber aqui a opinião do João, já que ele falou do Arsenal, porque o Arsenal também não está a ter o início de temporada desejado, apesar de nos primeiros jogos terem, pelo menos falo por mim, terem entusiasmado, e a equipa estava a jogar bem com as ideias do Mikel Arteta. Eu queria perceber, segundo a opinião do João, o que é que se está a passar agora com este Arsenal, que também fez algumas contratações, reforçou a equipa, mas que não está a conseguir dar o salto, pelo menos para já, o salto desejado. Também está um pouco frustrante, mas se você tivesse falado comigo há 1 ou 2 semanas, eu estaria muito mais otimista, porque eu acho que o Arsenal, o Arteta me traz confiança, assim, eu acho que todos os times estão inconsistentes e tropeçando, né? Então não é uma grande surpresa que isso está acontecendo com o Arsenal também. Ele está muito mais no início de um trabalho. Eu acho que ele pegou um time muito bagunçado, né? Depois da passagem do Unai Emery. Mas eu acho que... Eu não esperava um Arsenal brigando por títulos. Eu via mais como um ano meio de transição e tentando montar alguma coisa, porque eu acho que o Arteta já deixou os sinais de ser um cara muito sério, muito estudioso, que conseguiu melhorar o time. Realmente, os últimos resultados são muito decepcionantes, especialmente
ontem aqui em Londres, né, apanhou do Aston Villa, perdeu por 3-0, poderia ter sido mais. O Aston Villa jogou muito melhor na casa do Arsenal, mas até então o Arsenal era uma das melhores defesas, né, do campeonato. O Arteta tinha conseguido melhorar a defesa, que era um grande problema do Arsenal, fez boas contratações. O Gabriel Magalhães, o brasileiro, parece que tem um potencial muito grande, já chegou ajudando bastante. O Thomas Partey, que saiu contundido ontem, mas parece ser uma ótima contratação também para o meio campo. O que a torcida fica frustrada é que falta um pouco de criatividade ali no meio campo, né? Vamos dizer, um camisa 10 que de repente seria o Ozil, mas isso aí ele não joga faz tempo, mas falta ainda um pouco. Mas no geral eu tenho que aceitar que talvez não seja uma temporada incrível, mas eu vejo uma evolução. Eu acho que é um trabalho que você tem que ter paciência às vezes. Também não dá para achar que o cara vai chegar e resolver tudo da noite para o dia. Eu acho que tem que dar uma chance, e o Arteta já mostrou que merece esse tempo, né? E a diretoria do Arsenal está dando muito poder para ele, e também investindo no time. Então eu acho que vai acabar dando certo, mas é difícil. E é uma liga muito, muito competitiva também, né? A Premier League, realmente, você vê tantos times que tem bons jogadores, que jogam bem. Então, praticamente todos os jogos são complicados hoje em dia, né? Então, eu acho que também você tem que dar um desconto para os times. Todo mundo vai acabar perdendo alguns jogos. Sim, e num dos jogos mais competitivos entre as duas equipas que têm lutado nos últimos anos pelo título da Premier League, Manchester City e Liverpool. E João, acompanhaste de perto este jogo, e eles, a verdade é que partiam como candidatos mais fortes no arranque desta Premier League. Neste momento, olhando para aquilo que têm sido os jogos, percebe-se que a qualquer momento estas equipas podem perder pontos, como já aconteceu, e de forma, diria eu, até surpreendente, a forma como Liverpool e Manchester City têm perdido alguns dos seus jogos. Mas em relação ao jogo de ontem, que sensação é que ficaste? E também, falando aqui um pouco de Jota, e depois aí introduziremos o Francisco. Jota tem estado a um bom nível e parece que vai conquistar o seu lugar no trio da frente. O Jota chegou voando, né? Eu imaginava ele como uma opção ali porque são tantos jogos e tal, para ter uma rotatividade, mas ele já chegou querendo tirar a vaga do Firmino, porque o Roberto Firmino, o brasileiro, não anda muito bem, né? Então, sem dúvida, o Jota está numa fase melhor. Mas aí, essa era a grande pergunta para o jogo ontem, lá em Manchester. Será que joga o Firmino? Será que joga o Jota? E o Klopp surpreendeu até, né? Porque ele escalou os dois. Foi o Jota e Firmino, mais o Salah e o Mané. Um time bem ofensivo. E o Liverpool começou muito bem, partindo para cima, dominando o jogo, muita energia. O primeiro tempo foi bem frenético e muito legal. Só que aí eu acho que deu para ver como essa temporada está sendo afetada pelas condições de uma falta de pré-temporada, de muitos jogos, de tudo o que tem acontecido. Talvez a falta da torcida também. No segundo tempo, muito menos intensidade, talvez um pouco de cansaço, né? Se tivesse a presença da torcida, talvez isso ajuda a manter ali o nível dos jogadores, mas eu acho que você vê que cai um pouco o nível às vezes, né? Não consegue manter aquela intensidade, especialmente o estilo de jogo do Liverpool e o Manchester City de pressionar. Mas o Liverpool continua ali mais em cima, né? Mesmo quando não está jogando muito bem, continua conseguindo os resultados. Que nem o Tottenham, por exemplo, também, né? Às vezes no finalzinho consegue um gol e tal. E os times que vão conseguir brigar pelo título tem que ter esse tipo de recurso, né? De mesmo quando não estão super bem, tem uns jogadores decisivos ali, né? O Salah tá jogando muito bem, o Jota chegou mostrando que pode ser esse cara também. Então eu vejo o Liverpool mais forte do que o City no momento, apesar do City, quando o City encaixa, né? Claro que é um time sensacional. Guardiola, pô, é um grande gênio, mas eu fico
eu não sei, o City passa uma sensação de que as coisas não estão muito bem, e não é só esse cansaço de pré-temporada. Não sei se existe algum certo desgaste de Guardiola já no 5º ano, se ele está cansado, ou os jogadores cansados dele também. Eu não vejo uma coerência tão, como um conjunto tão unido assim como o Liverpool. Mas só para completar sobre o Jota, é impressionante o Jota como chegou no Liverpool, né? Mas no geral, né? Os jogadores portugueses aqui na Premier League, como tem bastante jogadores e indo muito bem, né? Eu tô até preparando essa semana uma reportagem sobre isso para a ESPN Brasil. Porque são muitos, né? Nos times principais ali a gente viu nesse fim de semana o Bruno Fernandes jogando muito bem pelo Manchester United mais uma vez, fazendo 2 gols, assistência. Você olha esse jogo do Manchester City e Liverpool, tinha o Bernardo Silva de um lado, Rubem Dias, João Cancelo tá jogando bem também. Aí no Liverpool o Jota, e aí, pô, tem o Wolverhampton, né? Então os portugueses realmente estão por cima aqui na Inglaterra e merecidamente, legal de ver. Francisco, como é que olhas para este fenómeno portugueses em Inglaterra? Também um pouco ao que achas que se deve este fenómeno de sucesso dos portugueses em Inglaterra, mas lançar-te uma questão mais tática, se é que Klopp vai manter não um trio, mas estes 4 na frente. Falo de Mané, Salah, Firmino e agora Diogo Jota, ou se achas que um deles vai acabar por saltar fora do 11? Bem, é uma pergunta muito, muito pertinente, porque eu, curiosamente, na semana passada, quando se falava, assim, de forma informal, nos grupos do WhatsApp, sobre quem é que podia sentar para jogar Diogo Jota, eu tinha referido que houve um jogo em que Klopp lançou os 4 de início. Creio que foi contra o Sheffield, que jogaram os 4 de início. Pessoalmente acreditava que a longo prazo esta pudesse ser a solução mais viável para encaixar os 4 na equipa titular, mas também partilho da opinião do João, que inicialmente acreditava que Diogo Jota seria uma opção para os 3 da frente e não um jogador para ter este impacto imediato. A verdade é que, como eu estava a referir, achava que este quarteto ofensivo podia ser utilizado em jogos, digamos, de menor dificuldade, ou seja, contra equipas mais defensivas, onde é preciso entrar logo forte, conseguir desbloquear as linhas defensivas. E a verdade é que ontem acaba por surpreender Klopp, porque contra o Manchester City apresenta um quarteto ofensivo ousado, irreverente e com capacidade para colocar em sentido a defesa do City, que também tem tido vários problemas nas últimas temporadas. E falava-se muito da questão de ser o Firmino a poder ir para o banco de suplentes. Klopp respondeu, e muito bem, dizendo que Firmino era uma peça fundamental no modelo de jogo deles e que nem era preciso estar a enumerar as características dele, e também já se desfez em elogios a Jota. Por isso eu acredito mesmo, como eu estava a dizer, acreditava que seria uma solução mais para jogos de menor dificuldade, mas ontem Klopp provou o contrário, e acredito que daqui para a frente, com este meio campo, o Ederson e o Fabinho, que a equipa pode, ou melhor, com o Ederson, ontem foi o Ederson e o Wijnaldum, também ainda há o Fabinho, que está lesionado, e também perceber como é que o Thiago Alcântara pode encaixar aqui neste meio campo, que será sem dúvida uma peça fundamental. Mas com um meio campo assim forte, com capacidade também defensiva, de cobertura de espaços, acho que Klopp vai dar liberdade aos 4 da frente para destruírem as defesas contrárias. Relativamente à outra pergunta, que falas dos portugueses e Inglaterra, eu acho que o Klopp acabou por resumir muito, muito bem isso quando falou da contratação de Jota, falou no geral, a dizer que era uma geração fantástica. Temos assistido a um aumento da qualidade das camadas jovens das equipas portuguesas, existe um grande investimento, e isso também se reflete a nível das seleções, e
na minha opinião, tem a ver com questões competitivas, por exemplo, com a introdução das equipas B nos clubes, faz com que não haja um gap muito grande entre aquilo que é as camadas jovens e as equipas principais, ou seja, há ali um espaço competitivo intermédio que permite aos jogadores crescerem. E a partir daí começámos a ver, com a introdução destas equipas B, começámos a ver mais jogadores portugueses da formação a aparecerem nas equipas principais. E não era só aparecerem, é aparecerem e a estarem melhor preparados para esses contextos competitivos. E claro que isto depois, em termos de médio e longo prazo, tem consequências positivas naquilo que é o desenvolvimento dos jogadores a nível individual, das equipas e das próprias seleções. E claro que a Premier League, sendo o campeonato mais competitivo, mais atrativo, acaba por, e com maior capacidade financeira, acaba por conseguir recrutar os melhores jogadores, neste caso os melhores portugueses, para fazerem parte das suas equipas, e temos vários jogadores, como o João referiu e bem, a dar cartas na Premier League. Sim, Francisco, e podemos tocar ainda na equipa do Wolverhampton, que cada vez mais conta com portugueses, e a verdade é que o Wolverhampton vai fazendo o seu caminho, não que seja um arranque absolutamente surpreendente, mas a equipa vai fazendo o seu caminho, vai ganhando os seus jogos e pode chegar-se, diria eu, mais uma vez à luta pelas competições europeias. Sim, sem dúvida, e acho que tem feito um trabalho extraordinário o Nuno Espírito Santo, desde a subida do Championship, e é curioso que é a equipa mais portuguesa, não só da Premier League, mas é das equipas mais portuguesas no mundo, e tem muita qualidade, é uma equipa muito forte no processo defensivo, mas também com muita qualidade na frente de ataque. E basta ver aquilo que tem sido, por exemplo, a importância do Podense, do Pedro Neto está a fazer um excelente arranque de temporada, foi inclusive chamado à seleção portuguesa, o próprio que arranjou um espaço competitivo aqui no Wolverhampton, que acho que lhe pode ser benéfico, jogando nesse sistema de 3 centrais e 2 laterais a fazer um corredor todo, que o Nelson Semedo pode crescer, também sem a pressão dos últimos tempos no Barcelona, e que pode mostrar novamente que tem muito valor, porque tem. E depois, claro, Ruben Neves, Moutinho no centro do meio campo, o próprio Rui Patrício, que também, para mim, tinha condições para chegar a um patamar superior a nível mundial, mas que saiu demasiado tarde do Sporting, mas mesmo assim é um guarda-redes de elite aqui na Premier League. E claro que esta equipa, para atacar títulos, acho que é muito curta, mas para chegar a um lugar europeu, acredito que seja possível, até porque, por aquilo que já referi, é sobretudo pela consistência defensiva que a equipa tem, e depois pela capacidade que tem para criar situações de finalização, com o Adama Traoré, com o Jiménez, que está um jogador muito completo, tem todas as condições para chegar o mais acima possível na tabela classificativa e alcançar um lugar europeu. Falando em lugares europeus, vou destacar uma equipa, Southampton. Na temporada passada ficou-se pelo 11º lugar, mas esta temporada, com Ralph Hasenhuttl, a equipa tem demonstrado que tem verdadeiramente um projeto, e isso acho que é das coisas mais interessantes de se ver no futebol. São projetos, confiança no treinador, e relembro que há pouco menos de um ano a equipa do Southampton sofreu uma goleada histórica com o Leicester. Portanto, João, este Southampton pode chegar-se à frente também e intrometer-se na luta pelas competições europeias? Olha, eu não sei, porque é muita competição, né? De quantos times estão ali brigando, além dos grandes 6, que são os famosos Big Six, né? Aí você ainda coloca o Wolverhampton, que vocês estavam destacando, o trabalho sensacional do Nuno Espírito Santo, que já tem classificado para a Europa nas últimas 2 temporadas, né? Tem tanta gente brigando, mas sem dúvida, no momento, o Southampton é um dos times que mais surpreende. Como você destacou, o trabalho do Ralph Hasenhuttl é espetacular e muito legal, concordo com você, André, o fato de ter um projeto e o time realmente acreditar e investir nesse projeto, mesmo quando teve alguns momentos que não estava dando tão certo.
Agora, se vai conseguir ficar ali, brigar para a Europa, eu acho que, assim, para uma Europa League, sim, tem chance, mas brigar agora já para ficar entre os 4, eu acho muito difícil. Porém, eu digo isso porque, não pelo trabalho dele, o trabalho tá sendo muito bem feito, mas em termos de você olhar para o elenco do Southampton, né, o que ele tem de recursos, comparando com esses outros times que estão também brigando, ele estaria fazendo realmente um milagre, né? E eu acho que numa temporada como essa, que a gente já falou, de tantos jogos, haverá contusões, né? Eu acho que é difícil conseguir manter durante o tempo todo nesse estilo de jogo, né? Então, eu acho que vai ser difícil, mas está sendo mais uma coisa legal de acompanhar, né? Mais um time muito bom de ver, com ótimos resultados. E neste momento que a gente está gravando, está na 4ª colocação, que já é algo fenomenal para um time pequeno como o Southampton, com um investimento muito menor do que eu acho que praticamente todos que estão ali na primeira metade da tabela. E podemos fechar também com uma equipa que vem surpreendendo, mas ao mesmo tempo vem demonstrando alguma irregularidade. Falo do Chelsea, o Chelsea goleador, é neste momento o melhor ataque da Premier League com 20 golos marcados. Mas João, este Chelsea de Frank Lampard demonstra algumas irregularidades, porque ora faz um resultado muito positivo e a equipa faz um grande jogo, ora depois sofre uma derrota ou um empate em que se fica com a ideia de que poderia dar mais. Mas eu acho que o Lampard merece um pouquinho de tempo para montar esse time, né? Porque foram muitas contratações recentes, né? Gastou muito, trazendo jogadores muito bons, né? Ali o Ziyech, nesse último jogo que veio do Ajax, jogou muita bola. Kai Havertz parece que vai ser um talento especial, mas muito jovem ainda, precisa de um tempo, merece um tempo para se adaptar à Premier League. Agora eu acho que ele está com Covid, ficou fora do jogo, mas teve ele, o Timo Werner também parece ser um ótimo atacante. Thiago Silva, uma baita contratação, apesar de ter 36 anos de idade, o brasileiro é um zagueiro com muita experiência e ainda eu acho que tem muito a contribuir para um time como o Chelsea. A gente vê que a defesa do Chelsea melhorou demais, né? Era o grande problema do Chelsea. Mudou o goleiro, o Kepa, que não dava mais, né? O goleiro mais caro do mundo, mas que era um erro atrás do outro, sem confiança nenhuma. Entrou o Mendy, entrou o Thiago Silva na defesa. O Lampard conseguiu resolver, por enquanto, esse lado do Chelsea. E os jogadores que tem à disposição ali na frente, realmente, além desses que eu falei, tem o Mason Mount, que vem da categoria de base, que o Lampard gosta muito, é um bom jogador também. Para mim, o Pulisic vai ser um craque. Quando você vê esse cara jogando, é realmente impressionante a habilidade dele, o americano, né? Ele está contundido agora, não jogou esse último jogo, mas realmente é um jogador muito bom. Então, as opções que o Chelsea tem neste elenco, ali na parte ofensiva, principalmente, realmente tem time para brigar por títulos. Só que é um time que está no começo de trabalho, né? Você pega o Liverpool, o Manchester City, até esses outros que a gente tem falado, qualquer outro time está com trabalho já em evolução há muito tempo, né? O Chelsea, não só o Lampard chegou na temporada passada, mas esses jogadores chegaram agora, né? Então, e sem tempo sem uma pré-temporada para ter um entrosamento maior. Então, eu acho que uma parte da inconsistência que todo mundo está tendo é um pouco por isso, e também fica uma certa dúvida sobre o Lampard, né? A verdade é essa, assim, ele é um técnico que não tem tanta experiência. Então, vai gerar ainda essas dúvidas, assim, será que o Lampard realmente é um técnico capaz de levar um time desses a um título, ao topo? É difícil saber, porque a gente sabe que ele teve a oportunidade no Chelsea mais pela história dele como jogador do que pela real capacidade dele como técnico, né? Isso eu acho que é uma coisa que ainda vai ser questionada e ele vai ter que provar se vai ser um grande técnico ou não, porque antes disso ele só teve um time pequeno ali, o Derby na segunda divisão, então é ainda um incógnito.
excelente momento de conversa, mas o nosso tempo está a chegar ao fim. Avançamos então para o último segmento deste podcast, em que vamos a apostas. E eu vou-vos questionar com duas perguntas. Uma, a equipa campeã, a vossa aposta para a equipa campeã da Premier League, e depois, qual será a surpresa, a equipa que vai surpreender até a final do campeonato. Francisco, vamos começar por ti, equipa campeã e equipa que irá surpreender até ao final da Premier League. Bem, eu acho que a equipa campeã vai ser o Liverpool novamente. Pelo excelente trabalho que o Klopp tem feito. Eu não cheguei a referir isso há pouco, mas ainda ontem li uma matéria muito interessante do Athletic, do Michael Cox, que ele falava da evolução que tem sido o Liverpool nos últimos anos com Klopp, e creio que o primeiro embate entre Liverpool e Manchester City de Klopp com Guardiola foi em dezembro de 2016, e lança este desafio a quem nos ouve: vejam as equipas nesse jogo e comparem os 11 iniciais de cada equipa, e agora comparem os 11 iniciais do jogo de ontem e vejam as diferenças abismais que existiam desde 2016 para 2020, o que demonstra o excelente trabalho do Klopp. E o Michael Cox fazia essa análise de um 11 combinado entre as duas equipas, em que o Manchester City em 2016, se juntássemos os melhores jogadores das duas equipas, saía a ganhar com uma grande margem, e passado 4 anos, com todas as excelentes contratações que o Klopp fez, com o desenvolvimento dos jogadores que teve, hoje o Liverpool, em termos individuais, apresenta uma equipa, em termos individuais e em termos coletivos, apresenta uma equipa superior. E acho que com a regularidade que têm demonstrado, acho que são favoritos ao título, e o City com os problemas defensivos continuam a demonstrar, embora tenham contratado, por exemplo, Ruben Dias, e que tem estado muito bem, o próprio João Cancelo na esquerda, mas acho que falta ali qualquer coisa em termos de, pelo menos no momento de transição defensiva, a equipa continua muito disposta e vai ter problemas em jogos, digamos, contra equipas mais fechadas e de ataque rápido. Depois, a surpresa para mim, eu vou apostar aqui, se calhar se fosse há 2-3 semanas atrás, diria o Everton, mas depois desta sequência de 3 jogos, de 3 derrotas, como o João disse bem, as lesões acabaram por dificultar aqui o trabalho do Carlos Ancelotti. Acho que a minha aposta vai para o Tottenham, também naquilo que já falámos neste podcast, ou seja, a consolidação da equipa por parte de José Mourinho, a nova oportunidade de José Mourinho mostrar que continua a ser um técnico moderno, que não está ultrapassado, e com o plantel, com o elenco que ele criou esta temporada, dar tempo ao tempo para a equipa crescer. O Chelsea também podia ser uma aposta, como estavam aqui a falar agora, e bem, mas tem uma equipa muito jovem, começou assim com altos e baixos, agora está a voltar a ganhar e a ir para o topo da tabela classificativa, mas acredito que o Tottenham tenha mais condições para chegar longe, até porque não nos podemos esquecer que o Tottenham está na Liga Europa, consegue fazer alguma rodagem do plantel, e o Chelsea está na Liga dos Campeões, e acho que numa época tão competitiva, com a questão também da pandemia, tão desgastante, isto pode fazer a diferença no final da época, mesmo em termos de lesões, em termos de cansaço, isto pode fazer a diferença. As equipas que estão nas competições europeias, e o Tottenham tem maior espaço para rodar o plantel na Liga Europa, e acredito que com as soluções que trouxe para esta temporada pode chegar longe e pode ser uma das boas surpresas desta Premier League. João, concordas com as escolhas do Francisco, ou tens outras apostas para campeão e surpresa na Premier League? Bom, eu já falei que eu não aposto no Tottenham, né? Então já não vou concordar aí começando por aí. Mas não, brincadeiras à parte. Assim, primeiro eu queria dizer que muito legal ver o Leeds do Marcelo Bielsa também nessa temporada. Não é a minha aposta, mas eu acho que vale a gente mencionar como um outro fator dessa temporada. Eu apostaria na surpresa como o Leicester. Eu sei que é fácil dizer isso agora porque está liderando a tabela, né? Fica meio... Mas eu acho que realmente é um trabalho que vem crescendo nos últimos anos, e com os jogadores que tem para voltar, vocês dois já destacaram, né? São 5, 6 jogadores que vão voltar no fim do ano. Será como novas contratações chegando a um elenco que já está indo bem. Eu acho que o Leicester pode estar lá brigando nessa temporada, mas eu acho que ainda, aí sim eu concordo com o Francisco,
eu apostaria no Liverpool como título. Eu vejo uma boa temporada do Leicester, eu torço também para uma boa temporada do Wolverhampton, do Nuno Espírito Santo. Acho muito legal o trabalho dele. E também é legal ver esses times menores, como o Southampton, que a gente mencionou aqui, o Aston Villa, mas eu não acho que eles vão ter a consistência de continuar durante toda a temporada nesse ritmo. Já o Liverpool, né, eu concordo, eu aposto no Liverpool como campeão, por ter essa experiência e esse trabalho do Klopp de ter construído um elenco com a mentalidade de campeão, né, de vencedor. A gente viu o Liverpool, né, ganhando Champions League, depois ganhando a Premier League, ter brigado pela Premier League anterior também. Eu acho que isso pesa, essa experiência, a camisa grande, né, ser um time grande que consegue impor o seu estilo, ganhar jogos, mesmo quando não está muito bem, pelo talento que tem. Preocupava um pouco, eu acho que esse elenco, se não tivesse feito contratações, mas conseguiu trazer o Thiago do Bayern de Munique, que dá um aspecto diferente, uma opção de estilo de jogo diferente também, uma nova dinâmica para o Liverpool. Ele está contundido, mas estará voltando. Mesmo sem o Van Dijk, a gente tem a opção do Fabinho ali e alguns outros zagueiros. Eu acho que o Liverpool realmente, também com a chegada do Jota, né, para botar pressão ali no Firmino, para dar uma opção ali para o ataque, eu acho que o Liverpool está bem posicionado para levar mais um título, especialmente com o Manchester City meio estranho nessa temporada, que eu acho que seria o outro grande favorito em tese, né? Teria sido minha aposta no início da temporada. Chegamos então ao fim de mais uma edição do Bola ao Meio. Hoje falámos sobre a Premier League, sobre a vibrante Premier League que este ano, mais do que nunca, está ao rubro com várias equipas muito perto umas das outras, resultados surpreendentes, jogos interessantíssimos, tal como foi esta conversa. João, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e marcado aqui presença no Bola ao Meio. Valeu, um grande prazer, legal conhecer você, André, Francisco também. Um abraço aos ouvintes aí do Bola ao Meio e fica o convite que você deixou no começo. Quem tiver interessado, tem nosso podcast aqui, que a gente grava direto da Inglaterra com outros colegas jornalistas que vão aos jogos, a gente traz entrevistas exclusivas. Quando tem torcida, a gente fala com a torcida também, traz os sons aqui das arquibancadas aqui na Inglaterra, que é o Correspondentes Premier, que vai ao ar toda terça-feira de manhã, direto aqui de Londres. Francisco, quanto a ti, resta-me agradecer e esperar contar contigo na próxima edição do Bola ao Meio. Obrigado, até para a semana. Mais uma vez, muito obrigado ao João por esta excelente participação e esperar que o Arsenal tenha uma excelente temporada. Vamos torcer. Lembrando que o Arsenal foi campeão da FA Cup, né? Já tem um títulozinho recente, então as coisas não estão tão ruins, não. E é assim que fechamos este Bola ao Meio, com os nossos comentadores a torcerem pelo Arsenal. Veremos como corre a Premier League até ao fim. Nós iremos acompanhar todas as emoções e incidências daquele que é um dos melhores campeonatos do mundo. Um abraço e até para a semana. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!